Olá pessoal, nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês como importar seus dados aqui para o ambiente do RStudio para a gente começar a trabalhar com eles. O próprio R, né, o RStudio, você consegue ir tabulando os seus dados, jogando seus dados aqui para o ambiente, mas é muito mais difícil. Então normalmente nós trabalhamos com o próprio Excel ou um bloco de notas para anotar nossos dados para então importar para o R ou para o RStudio e assim a gente trabalhar com esses dados, tá? A importação ela pode ser feita de diversos métodos, mas aqui eu vou focar principalmente para importar dados no formato Excel, que XLSX, né, o XLS, e no formato TXT, que é do bloco de notas. Vamos começar com o mais simples, que seria com um bloco de notas. Aqui o RStudio facilita muito a importação dos dados, diferentemente do R, tá? Para a gente abrir, então, o dado em TXT, você vai em File aqui, Import Dataset, e From Text, o primeiro aqui de base, em parênteses base, porque vai ser aonde o programa vai puxar com TXT. Você vai procurar o seu dado, nesse caso aqui eu vou procurar o meu exemplo, TXT, vou abrir ele, e aí ele vai trazer então essa tela aqui, para que a gente escreva e veja se está tudo correto. Então, por exemplo, se eu não quero que meu dado chame exemplo, eu vou aqui colocar que ele chame dados. Tem cabeçalho esse heading? No caso, no meu não tinha, né? Porque ele vai vir desse jeito, se não tiver. No meu caso, tem, né? Aliás, aí veja como mudou, né? Como a minha primeira linha aqui é meu cabeçalho, eu preciso colocar assim, senão, tá vendo? Ele vai vir como uma linha adicional. Outra informação aqui importante é o decimal, se vai ser ponto, que é period, ou vírgula, que é comma. Então, você escolhe aí a opção, tá? Se não tem algum valor, você não inseriu um valor, né? Parcela perdida, algum dado que você perdeu, você fala como que você identificou isso né, nos seus dados aqui. Normalmente, padrão do RStudio, do R, a gente colocar o NA em maiúsculo, tá? E o separador aqui, né, o que foi usado para separar uma coluna da outra. No caso do arquivo em bloco de notas, a gente usa a tab, né, normalmente. Mas se você separou os valores por vírgula ou por uma barra de espaço, você vem aqui e altera. Então, aqui já está como que vai vir o data frame, que é o que a gente vai trabalhar aí dentro do R. E estando tudo correto, que seria esse meu caso aqui, um dado simples, né, bem pequeno, tudo correto, eu consigo então importar. Ele vai importar e pronto. Você pode ver que ele vai abrir seus dados, né? E você pode conferir todos, se está tudo bem com seus dados, se eles estão corretos, né? Aqui, se você clicar nessa setinha aqui, ele vai ordenar seus dados. Então, vamos pegar aqui a variável, né? 1. Ele vai e ordena do menor para o maior, ou então do maior para o menor, se você clicar, tá? Então, aqui já é bom para você fazer a primeira análise dos seus dados. Aqui no environment, que é no ambiente, você pode sempre estar clicando. Então, se eu fechar aqui, eu posso vir aqui nesse lado direito, nessa caixinha aqui, clicar, que então eu vou poder acessar novamente meus dados aqui, certo? Outra forma que pode ser utilizada é com arquivo XLSX, né, ou XLS. Para você fazer isso, nós vimos em Import Dataset também, só que agora vem from Excel, tá? Então, a gente vai usar o Excel. Vocês podem ver que até tem outras opções de importação de outros programas estatísticos, como SPSS, mas, como eu disse, eu vou focar nas duas principais formas, que é o que vocês vão usar no dia a dia. Então, clicando aqui, nós vamos procurar o arquivo em Excel. No meu caso, eu deixei também um exemplo aqui nos meus documentos. Eu busco ele aqui, né? E da mesma forma, ele vai dar um preview, né? Do que ele está lendo. Então, aqui em Sheet, eu vou colocar a planilha, se tiver mais de uma planilha. Às vezes você tem no Excel lá, planilha 1, planilha 2, planilha 3. Você vai escolher aqui nesse Sheet o nome que você quer que seja dado, né? Então, eu vou colocar aqui dados
e ele já vai rodar. Aqui, ele já entendeu que a primeira linha aqui é o meu cabeçalho, né, dos dados, certo? Se tem algum NA, né, como eu falei, se tiver alguma observação perdida, né, um valor não coletado, perdido, aí você fala qual que vai ser o NA, né? Se você escreveu NA mesmo, você coloca NA. Se você colocou um X, você coloca um X aqui, para ele entender, então, que aquele valor ele não vai ser lido, certo? A gente vai clicar então em Import, ele vai importar e tá pronto aqui meus dados, né? Da mesma forma ele leu em cima, no caso aqui, mas da mesma forma, igualzinho, vai ler meus dados sem problema. A interpretação aqui vai ser a mesma, certo? Vou limpar aqui meu console, né? Na vassourinha aqui em cima e aqui do lado, que eu vou acabar com esse objeto aqui, né? Então, quando eu limpar aqui, ele até pergunta se eu confirmo a remoção do objeto, vou clicar em sim. Então, é como se eu tivesse aberto meu R novamente. A última forma que eu vou mostrar para vocês é a forma mais padrão, que pode ser utilizada tanto no RStudio como no R. Essas formas aqui que eu mostrei, só o RStudio tem essa sequência de você poder clicar aqui em Import Dataset e buscar seus dados. Já no R, a gente vai ter que fazer o comando. Então, eu vou dar um comando aqui, caso precisem, né? Para a leitura de um TXT, seria o read table. Então, a função a ser utilizada vai ser a read table. E se eu quiser chamar meus dados de dados, no caso, eu vou pôr esse igual aqui e pôr a função, então, depois do read table. É importante você sempre estar chamando o arquivo que você está abrindo de dados, um nome comum, porque quando você for preparar os seus scripts, as suas análises, você não precisa ficar mudando toda vez o nome do arquivo. Então, por isso que é importante, vocês viram eu lá em cima escrevi dados, né, na hora de abrir o arquivo, para que então fique padronizado sempre dados. Então, toda vez que eu tiver um script pronto, eu já deixo ele como dados, porque eu não preciso ficar alterando ao longo desse script, tá? Então, a primeira coisa para ser feita nessa chamada é o quê? O que a função vai precisar? Ela vai pegar o seu arquivo, você vai ter que colocar o local dele, então você vai ter por todo o destino, né? C, documentos, exemplo.txt, e depois ele vai pedir se tem cabeçalho ou não. Então, header igual a T quer dizer que tem. Se eu colocasse um F de falso, não tem. Então, ele não vai ler a primeira linha como cabeçalho, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, quando a gente for rodar dessa forma, vai ser, você vai clicar em Session, sessão, Set Working Directory e Choose Directory, ou Ctrl Shift H. O que ele vai fazer? Ele vai mandar você escolher seu diretório. Então, eu vou colocar a pasta que eu trabalho com os meus dados aqui no X, seria meus documentos, e vou clicar em Open. Então, ele fez o setwd, é mais ou menos essa função. Se você quisesse escrever ela aqui, ela faria o mesmo destino. E aí, na hora que eu clicar Ctrl Enter aqui na primeira linha, ou clicar em Run, ele vai ler, então, essa planilha aqui e chamar ela aqui de dados. Ele já faz isso também automático. Você pode clicar aqui para conferir se a leitura foi feita correta. E é assim que foi feita, você pode dar sequência, então, nas análises dos seus dados, tá bom? São aí 3 formas fáceis de vocês abrirem os seus arquivos, né? Seja aqui por import dataset com o TXT ou com Excel, ou com a função read table para o TXT, tá? Um abraço, te vejo no próximo vídeo.